Ele diz que em ciclos de transição, nada permanece oculto. Em todas as áreas da vida, a necessidade de mudança aparece e traz sinais. Necessidade de mudança é uma coisa assim que todos falam, porque o universo é movimento e todo esse movimento é em direção a uma ascensão, a algo que deve se cumprir, que a gente não sabe direito ainda o que é, mas é sempre no sentido de uma elevação, de uma purificação, de uma ascensão mesmo espiritual. Quem explica isso muito bem é Pietro Baldi nos livros dele, sobretudo a trilogia A Grande Síntese, Deus e o Universo e o Sistema. Coloca ali todos os porquês e para onde vamos e o funcionamento do universo, né, tendo em vista essa meta a atingir. E isso para mim foi uma abertura muito grande quando eu li isso, porque eu vinha de uma temporada imersa na doutrina espírita, 15 anos de espiritismo, 15 anos de muito estudo espírita e de muito trabalho ali, sobretudo na divulgação doutrinária, que era a área que eu mais atuava. Então foi assim um choque, mas depois uma tranquilidade observar assim, as ideias de Ubaldi, né? Mas o que eu quero dizer é que existe uma meta distante que a ciência ainda não sabe dizer, e as pessoas, as religiões, as filosofias concordam em parte alguma coisa, em outra parte há ainda tanta controvérsia, né? Mas eu acredito e sou dessa opinião de que estamos caminhando para o bem, para o amor, para a luz, para o alto. E então falar em necessidade de mudança é quase um pleonasmo, né? Porque a mudança ela vai acontecer, ela acontece o tempo todo, né? Mas talvez eu entendo ele falar assim, porque realmente a gente tem que fazer isso em nós, nas pequenas coisas. Por isso que ele fala tanto do aqui e agora, né? Como Eckhart Tolle fala também, e tantos outros, né? O momento presente é tudo que a gente tem. Mas a gente está aqui, a cabeça está lá no passado, ou então a mente está lá no futuro. Isso aí é uma coisa que a gente fala sempre, porque a ficha demora a cair, né? Mas vamos lá. Ele diz que quando essa necessidade de mudança, que é uma programação superior, né? Uma coisa que também parte dos cientistas concordam, pelo menos os que eu tenho lido, que existe esse tal planejamento e existem ciclos planetários, cósmicos, né? E aparecem sinais, né? Quando essa mudança precisa ser feita. E aí ele volta o foco para nós, porque o Bashar, pelo que eu tenho observado até agora, ele não me passa a ideia de ser um religioso, eu não vi ainda, não detectei, não consegui desenhar um esquema, uma estrutura forte nesse sentido de teologia, não, como o Kardec não tem, mas Pietro Baldi tem uma teologia, né? Apresenta uma teologia concatenada. Mas Bashar, que é o nosso tema aqui, eu não sinto isso nele até agora, né? Ainda estou com os livros dele para ler, estou lendo o primeiro, faltam 4, mas de tudo que já ouvi aqui na internet, que são muitos vídeos muito bons, né? Falando sobre ele, com entrevistas dele, etc. Vamos lá. O primeiro que ele coloca assim: o que antes soava natural começa a exigir esforço excessivo. É um sinal. Aquilo que a gente vinha fazendo, que era tão natural para a gente. Por exemplo, eu fui espírita naturalmente por 15 anos. Hoje, naturalmente, meu rótulo seria espiritualista. Eu acho que esse não cai. Mas qualquer outro, de qualquer escola, cai. Porque eu sou de buscar a verdade onde ela está brilhando. E quando ela para de brilhar, eu entendo que eu já colhi ali o que eu precisava e eu continuo. Eu sigo o meu caminho, para frente, para o alto. Esse para frente, para o alto também com o tempo, eu uso muito essa expressão, mas hoje eu sei que as coisas são para frente, para o alto, não bem assim, elas são em espiral, né? Em espiral. E o Baldi também explica muito bem isso daí. O segundo sinal de quando as coisas estão para mudar ou precisam ser mudadas, né, alteradas, as conversas com os nossos amigos, as pessoas do nosso entorno,
As pessoas com as quais a gente convive, as conversas tornam-se repetitivas, desinteressantes. Por que será? Porque alguém deu passo e outro alguém não deu passo. Aí começa a haver um vácuo, né? Outro sinal que ele coloca, os valores deixam de se alinhar. A gente observa muito isso no campo político, né? As pessoas não se entendem mais, porque uma não admite que a outra possa defender aquelas que para ela são valores invertidos, e a de lá pensa que quem está com a inversão de valores somos nós. Mas isso aí é uma coisa complicada, porque valores, cada um tem a sua opinião, gosto não se discute, mas valores a gente pode discutir sim, se a gente for buscar as raízes desse universo, né, as leis que regem tudo. Então não adianta a gente gostar de umas leis, uns princípios que a gente cria, sendo que os princípios da realidade, da grande realidade, são outros. Então eu acho que os valores estão aí. Mas se a gente começar a se unir em torno da verdade, é aquele negócio, a pirâmide, nós estamos subindo uma pirâmide, né, vamos imaginar assim. E quando a gente está lá embaixo, está todo mundo muito espalhado, né? Cada um está numa face da pirâmide, uma pirâmide assim, com base quadrangular. Cada um está subindo por um lado, que escolheu aquele caminho, né? E a gente, quanto mais sobe, vai convergindo, vai começando a ter os pontos de vista mais próximos, até que chegar lá em cima, que tudo é a unidade, né? Uma outra coisa que ele coloca, um outro sinal de que há necessidade de mudança, os objetivos antigos perdem força. Aquilo que você, que decretou para a sua vida, de repente não faz mais sentido. E se você persistir nisso, começa a criar uma série de problemas, de infelicidades, de angústias, porque aquilo não bate mais. Então, os planos, os sonhos precisam ser oxigenados, né? Mudados também, atualizados. Né? Outro ponto, narrativas que sustentavam escolhas deixam de nos convencer. Muita gente carrega, assim, aprendi isso, fiz isso a vida inteira, não tem como mudar agora, como vou mudar agora? Olha, se ele tem essa percepção, ele já tem a escolha. Não tem escolha aquele que não vê a possibilidade de estar errado, de ter aprendido uma coisa que já caducou. E aí começa a dar aqueles problemas de cristalização, né? E isso é cristalização no corpo físico também, não só na mente, né? As ideias emperradas, mas no corpo também. O que é cristalização no corpo? Caroço, tumor. Um outro sinal de mudança à vista, que precisa ser encarado, mais um sinal. O grau de polarização aumenta, as opiniões se tornam extremas. É aquele negócio, a gente começa a ficar intolerante com as outras pessoas, né? Porque a gente já não está olhando mesmo para o mesmo ponto, ou pelo menos não está olhando pelo mesmo ponto de vista. E aí o diálogo vai se perdendo, porque é aquela coisa do maniqueísmo, né? Um está certo, outro está errado. Ou é isso, ou é aquilo. Né? E o Bashar vai explicar muito bem, como o Balde também explica, a questão da dualidade. Não é uma coisa assim. Os contrários, eles não são assim tão antagônicos. Eles se complementam e a gente salta para um entendimento superior. Isso é muito interessante, né? Um outro sinal, o diálogo se torna difícil. Eu já até antecipei falando isso aí, porque essas coisas são todas ligadas, né? O diálogo se torna difícil. A gente vai perdendo, assim, não tem mais incentivo de cultivar aquela amizade. Não é que a pessoa, você não gosta mais dela, você gosta, mas assim, os assuntos já não batem mais. Eu quero falar de umas coisas, ela só fala daquelas outras coisas que para mim perderam o interesse. Então, assim, é natural, né? A gente percebe que, olha, é hora de mudar, é hora de ir para outros campos, né? Não é brigar com as pessoas, não é ficar de mal, não é cortá-las da vida, assim, assim, realmente compreender que, olha, eu dei um passo aqui, ela deu um passo para lá, então a gente não está conversando, né? O diálogo se torna difícil nesse sentido. E o último ponto que eu anotei aqui
o cansaço profundo, irritação difusa, melancolia silenciosa. É tudo isso que informa pra gente, sem palavras, que a gente está fora do nosso trilho, que a gente está longe da essência, longe daquilo que é pra gente viver. E a alma está chamando, e ela manda esses sinais assim, olha, presta atenção, volta pro seu caminho retilíneo. Foi como eu vi no sonho uma vez, há muitos anos, volte para o seu caminho retilíneo. Eu vou deixar, logo depois desse áudio, os slides, são 4 slides que eu coloquei no meu grupo de WhatsApp, né, sobre esse assunto, mas quero chamar a atenção aqui para o que o Bashar fala sobre essa questão das mudanças, né? Ele diz assim: um dos maiores medos associados ao processo de mudança funda-se numa crença arraigada, a ideia de que não é certo deixar pessoas para trás. Contudo, ele mesmo explica: não se trata de abandono, mas de divergência de percurso. Não se trata de quebrar vínculos, mas de reconhecer que houve suspensão natural de experiência compartilhada em um dado formato específico. Trata-se, diz ele, de não insistir em algo quando a ressonância já se perdeu, quando não há mais energia de sustentação daquela convivência, daquele quadro específico. Trata-se de realinhamento.